O planejamento nesse início de temporada do Vasco era fazer o Campeonato Carioca como se fosse um laboratório. Mas vejamos, o clube fez 2 jogos nos Estados Unidos, estreitou relação com a grande massa que mora nesse importante país, voltou ao Campeonato Carioca, pôde fazer experiências principalmente com a molecada da base, conseguiu uma classificação para a semifinal, para a Copa do Brasil do ano que vem e pode jogar a semifinal com 2 resultados iguais diante do maior rival. E aí? Foi ou não foi um bom planejamento nesse início de temporada? Solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira. Hoje é dia de jogo do Vasco, bebê, e vamos trazer muitas informações, principalmente para você ficar ligado e atualizado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, além de deixar o like que é importante e acionar o sininho das notificações. Hoje quase um boa tarde gigante, até porque ontem o Flávio Dias fez um Avenue de mais de 2 horas com informação, opinião, então você corre lá para assistir para ficar muito bem atualizado. E aqui eu vou trazer aqui detalhes importantes para o jogo de logo mais contra a equipe do Bangu. O Vasco que entra em campo em São Januário contra o Bangu, 7h30 da noite, com o estádio praticamente lotado. A torcida do Vasco garantiu todos os ingressos para essa partida, último jogo da fase de classificação para a Taça Guanabara. E com os resultados de ontem, principalmente o clássico no Maracanã, a vitória do Fluminense por 2-1 e o empate do Volta Redonda em 3-3 com o Boa Vista, o Vasco já conseguiu a classificação, até porque o Botafogo perdeu para a Portuguesa por 1-0, e com isso o Vasco joga hoje para definir qual vai ser a sua posição na tabela. Se o Vasco vencer o Bangu por qualquer placar, vai passar o Flamengo na tabela de classificação, ficará na 2ª posição e vai jogar os 2 jogos com a 2ª partida com mando de campo e também pelos 2 resultados iguais. 2 empates, vitórias e derrota pelo mesmo saldo de gols, o Vasco consegue a classificação para a final do Campeonato Carioca. E o provável time do Vasco é o que a gente vem anunciando desde o início da semana: Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, a zaga com Capasso no lugar do Miranda contundido, além do Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, uma dúvida se ele vai jogar com o Rodrigo como primeiro volante ou o Andrei Santos, mas se o Rodrigo não jogar, Marlon Gomes entra na sua vaga ao lado de Jair e o próprio Andrei Santos. Lá na frente, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul lá na frente. E eu vou trazer aqui a palavra do atacante Gabriel Peck, que vem fazendo um campeonato estadual muito bom, não foi tão bem contra o Flamengo, mas mesmo assim é um jogador importante, e ele vai falar sobre essa questão dele ter jogado muito bem esse início de temporada, com afinidade com o modo de jogar do técnico Maurício Barbieri. Estou bem acostumado com esse estilo de jogo do professor Barbieri, porque no Sub-20 a gente jogava assim, com os pontas abrindo na linha, os laterais indo por dentro e trocando movimentações e ficando com a bola a maioria da parte dos jogos. Estou muito feliz porque a gente pressiona bastante o adversário lá em cima e a maior parte do tempo do jogo a gente que fica com a bola, então a maioria das jogadas tem que passar pelas pontas, então eu gosto de participar bastante do jogo e graças a Deus tá dando para ver nos números e tal que nos jogos eu finalizo bastante, então eu gosto de estar perto do gol, gosto de fazer gol. A gente tem tudo para evoluir cada vez mais e fazer um grande ano. E como eu disse, o Vasco entra em campo hoje 7h30 da noite, transmissão da Cazé TV, e fica a pergunta para você que está aí do outro lado: qual vai ser o placar dessa partida? E eu fiz essa pergunta a 6 membros do canal Atenção Vascaínos. Você que não é membro do canal, faz o seguinte: tem um QR Code aqui do lado, você passa o seu celular, ou então aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica lá, seja membro do canal Atenção Vascaínos, tem um botãozinho Seja Membro. A partir do 3º plano você entra no nosso grupo de Telegram e pode participar de quadros como esse, o Placar do AV. Confere só a opinião da rapaziada. Grande Emerson, saudações vascaína. Elmo aqui de Joinville, Santa Catarina, beleza? Então, meu placar para hoje aí, 3-0 Vascão. Tamo junto, irmão. Um abraço. Fala, Emerson e a galera do Atenção Vascaína. Meu palpite pro jogo de hoje é 2-0 Vascão. Pedro Raul e Alex Teixeira. Sem muito sufoco. Um abraço para todo mundo. Saudações Vascaína. Bom dia, galera do Atenção Vascaínos. Bom dia, Emerson. Hoje vai ser 4-0 pro Vasco. 2 gols do Pedro Raul. Um gol do Eric Marcos, que vai chegando da ponta esquerda, e um golzinho do Andrei para deixar a marquinha dele. Valeu, galera! Alô, amigos do Atenção Vascaíno. Aqui quem fala é Reginaldo Pinto, de Macau, Rio Grande do Norte.
Meu placar para a partida de hoje é Vasco 4, Bangu 0. Bom dia, galera do canal Atenção Vascaínos, Luciano aqui de São Paulo. Vim aqui deixar meu placar para o jogo de hoje. Bangu e Vasco 3-0, Pedro Raul, Alex Teixeira e Andrei Santos. Olá, galera do Atenção Vascaínos. Meu placar para o jogo de hoje é 3-0, tá? 2 gols do Pedro Raul e 1 do Léo Pelé. Abraço a todos e vamos que vamos para cima deles. E como eu disse, no provável time do Vasco, uma das dúvidas do técnico Maurício Barbieri em relação ao meio-campo é a escalação ou não do meio-campo Rodrigo ou Marlon Gomes. E aí a gente vai trazer aqui o Rodrigo, que deu uma entrevista ao canal Futebolaço Vasco, falando sobre esse momento dele no Vasco, mas principalmente sobre essa questão de ter sido uma surpresa nesse início de temporada, não só para todos no Vasco, mas inclusive para o próprio Rodrigo, que fala até que esperava ser emprestado nesse início de temporada. Confere só. Quando eu cheguei no clube aqui, no caso do profissional, eu pensei que seria emprestado, né, para ganhar um pouco de rodagem, ganhar um pouco de bagagem e assim voltar mais maduro, voltar com uma bagagem mais profissional. Mas com o tempo, nos treinamentos, eu fui vendo que poderia, né, ter uma chance, poderia ter uma oportunidade e eu acho que mostrei no treino que eu poderia contribuir com o clube, né, durante essa temporada toda e graças a Deus acho que agora é continuar plantando aí e colher coisas boas esse ano. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E saiu ontem a convocação para o Sul-Americano Sub-17 e 3 jogadores do Vasco estão nessa convocação que você está vendo aí na tela. São eles, o volante Matheus, o goleiro Felipe Gabriel, além do atacante Ryan Vitor. E o Vasco está negociando com a CBF para poder sim liberar esses 3 atletas. Uma informação também importante, o Ministério Público do Rio de Janeiro estuda a possibilidade de torcida única nos estádios, principalmente nos clássicos, após os acontecimentos no fim de semana. A gente vai ficar de olho e trazer todos os detalhes aqui no canal Atenção Vascaínos. E o Vasco está prestes a adquirir 15% a mais dos direitos econômicos do jogador Marlon Gomes, ligados ao Nova Iguaçu. Com isso, o Vasco passaria a ficar com 85% dos direitos do jogador e está negociando a renovação de contrato com ele, que vai até o final de 2024. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Outra dúvida de opinião no Vasco é a questão do meio-campo Nenê. Jogador de 41 anos, vai fazer 42 esse ano. Será que o Nenê vai renovar ainda mais o seu contrato, que termina em abril? Dentro do Vasco está se estudando essa possibilidade ou não de renovação com o próprio jogador. Mas mesmo assim, nesse início de temporada, Nenê tem sido muito importante no vestiário, também no contato com os jogadores mais jovens, e ele até já com uma conversa boa com o técnico Maurício Barbieri, vem ficando no banco de reservas com tranquilidade, sem atrapalhar a questão do Vasco e vem ajudando até inclusive entrando no segundo tempo em algumas partidas, como aconteceu, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil. No jogo contra o Flamengo, ele não foi tão bem assim quando entrou no segundo tempo e foi muito criticado por parte da torcida, mas mesmo assim todo mundo sabe da importância que teve Nenê nos últimos anos no Vasco, também na temporada de 2022, na Série B do Campeonato Brasileiro. E o próprio Nenê fala sobre esse momento que ele vem vivendo no Vasco, começando no banco de reservas, entrando no segundo tempo das partidas, e o próprio Nenê destaca essa situação de saber o seu momento físico. É uma coisa natural, né? Tipo, a gente já sabe que
que uma hora a gente não é eterno, né? Tipo, na aposentadoria tá chegando. E a gente vai conversando, nem foi uma coisa assim, foi uma coisa mais natural, porque quando o primeiro jogo que eu fiquei no banco, ele mudou o sistema, né? Que era no clássico, a gente acabou jogando com 3 volantes, então foi uma coisa, né? Não só em relação ao Alex, mas tipo, o Alex é, um cara sensacional também. E a gente sabia que os dois estando bem, isso ia ser bom pro Vasco. Então, em relação ao ano passado, eu nem lembro o que tinha acontecido, mas você já me conhece, já sabe como eu sou. É uma coisa de querer estar ajudando mesmo, tanto que aconteceu o que aconteceu ano passado. Conseguimos fazer, né, cumprir o nosso papel, conseguir realizar a minha missão, né, de eu ter voltado para isso, né, para ajudar o Vasco a voltar à Série A. E esse ano está sendo uma coisa tipo natural, né, até porque eu já tenho um contrato até abril por enquanto. Então seria uma coisa normal a gente, né, tá tendo essas mudanças, até pela maneira de jogo também, pela intensidade que a gente está vendo que não é fácil assim para um jogador da minha idade, entre aspas, de estar tendo essa intensidade, essa marcação em determinados jogos, né, como nos clássicos, por exemplo, tá sendo bem natural. Claro que eu gosto de estar em campo e, tô sempre entrando em tudo, mas é uma coisa natural, assim, né? Eu acho que eu tô jogando até hoje por causa disso, dessa minha competitividade, e é uma coisa que a gente foi conversando e acontecendo naturalmente, então foi bem tranquilo. Tá aí o meio-campo Nenê nessa entrevista que ele concedeu à TV Lance. Muito bacana. E aí, o que você acha em relação à questão do Nenê? Você renovaria ou não com o jogador? E o jogo de logo mais contra o Bangu? Acredita numa vitória fácil, uma vitória de goleada, uma vitória apertada ou até mesmo um empate para garantir a classificação na 3ª posição? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você vai estar em São Januário? É muito importante também a sua participação no estádio para empurrar o Vasco em busca de mais uma vitória. E mais uma vez, agradecendo você que chegou até aqui, pedir para você que ainda não é inscrito, faz o seguinte, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, é de graça. Inscreva-se no canal, acione-se das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar com muitas informações. Tem também o nosso segundo canal, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno, além, é claro, de seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos. É o mesmo endereço no Twitter, no Facebook e também no Instagram, e eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira. Desculpa o atraso nesse Bom Dia de hoje, mas a gente trouxe aqui algumas informações importantes, mas hoje tem pré-jogo, tem pós-jogo e vamos ter participações importantes e exclusivas aqui no canal Atenção Vascaínos. Conto com você, 6h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!